Imagino que agora vocês conseguem me ouvir. Agora, então, retornamos à nossa apresentação. Agora vamos falar, então, sobre os desafios no processo de inspeção de trava-queda retrátil. Eu tenho falado com vocês, mas até então eu não tenho me apresentado, eu não tenho falado quem eu sou, eu só tenho falado. Meu nome é Renan Azevedo, eu sou gerente de produto da MSA de proteção contra a queda e, basicamente, a gente vai falar agora sobre os desafios, porque todo mundo conhece os processos, as necessidades de fazer a inspeção de trava-queda retrátil, mas muitas vezes a gente não sabe o motivo. E o objetivo da sessão é justamente tentar esclarecer os motivos do porquê é necessário fazer a inspeção em um trava-queda retrátil. Eu imagino que vocês esperaram até agora justamente para ver a minha apresentação, é a mais interessante do dia. E, bom, vamos lá então. Primeiro, antes de mais nada, vamos imaginar que a gente está em um cenário de trabalho em altura, como, por exemplo, uma plataforma de petróleo, e é uma aplicação que exige diversos riscos nesse trabalho em altura. Uma vez que existem esses riscos, vamos agora contemplar um outro cenário. Quando a gente está em um trabalho em altura, diversas soluções normalmente são aplicadas justamente para minimizar esses riscos. Uma delas são usar os sistemas de proteção contra a queda, que vocês têm visto desde a sessão de ontem. E quando a gente fala em usar os sistemas de proteção contra a queda, a primeira coisa que é importante vocês denotarem que a importância do sistema de proteção contra a queda ela veio muito de acordo, é claro, com a NR35, o Fundo Contra a Queda de 2012. Entretanto, existia, é claro, um alto índice de mortes. E a criação da NR35 ela foi justamente criada porque foi feito um estudo no Ministério do Trabalho e foi visto que queda é a atividade operacional que mais mata na indústria. Ou seja, a cada 5 trabalhadores, cada 5 mortes, na verdade, de trabalhadores, 2 eram provenientes de queda. Então, para isso, é claro, é feito todo um trabalho sobre a queda e um dos elementos é justamente o trava-queda retrátil, que vocês conseguem ver aí na esquerda. Entretanto, se o trava-queda retrátil ele não tiver seguido um processo natural, ou seja, o correto para a utilização dele, o trabalhador, obviamente, ele pode cair, o trava-queda retrátil não operar satisfatoriamente e ele acabar falecendo. Então, a sessão de hoje é justamente para mostrar para vocês a importância da inspeção em trava-queda retrátil e é claro o que vocês podem fazer. Para fazer essa analogia e essa explicação, eu vou tentar levar vocês primeiro para um cenário onde normalmente vocês estão mais acostumados, que é justamente, por exemplo, um cenário automotivo. Então, vamos imaginar que vocês estão andando de carro, com uma imaginação, estou retratando aqui um cenário brasileiro, justamente um veículo ali, imaginação a gente pode tudo. Então, vamos imaginar que vocês estão dirigir esse veículo e se por algum momento você frear e o freio não funcionar, provavelmente você vai colidir numa parede. Agora, vamos imaginar que você está em um cenário de trava-queda retrátil. Em um cenário de trava-queda retrátil, se por acaso esse freio ele não funcionar, você vai cair no chão. Claramente, os dois cenários envolvem diversos riscos, mas um trava-queda retrátil, ele não tem airbag, ele não tem nada que faça você não bater no chão uma vez que você atingir o solo. Então, claramente, você consegue ver os riscos. E por que eu estou fazendo analogia com carro? A analogia com carro é porque se vocês pararem para analisar como é o sistema de frenagem de um veículo, é justamente 2 placas que se atritam entre si. É justamente por esse processo que é feita a frenagem de um veículo. E como é que é feita a frenagem de um trava-queda retrátil? A frenagem de um trava-queda retrátil, ela segue os mesmos princípios de um automóvel. Se vocês pegarem a frenagem de um trava-queda, como vocês podem ver até nesse vídeo, que está passando constantemente enquanto eu falo com vocês, ele mostra o quê? Ele mostra que são 2 placas que se atritam e conforme elas se atritam, tem todo o processo. Eu vou reiniciar novamente para vocês poderem ver, ó. Então, comigo, ó, conforme o vídeo vai passando. Essa placa vai rolando, uma vez que você freia, ela vai parar de rolar, entretanto, verifica o ciclo central, ele continua rolando. Ou seja, o primeiro processo é o travamento da placa, e uma vez que tem esse travamento, o próximo processo é justamente a absorção de energia. Por que a absorção de energia é importante? Justamente para garantir que o usuário não vai atingir 6 kN. A nossa norma ela obriga que um sistema de elementos de ligação ele não forneça um impacto ao usuário maior que 6 kN, porque o usuário ele corre risco de ter
fraturamento ou até mesmo uma fatalidade se for exercida uma força de impacto maior. Por conta disso, existe todo esse processo, primeiro de frenagem, primeiro de travamento, e um segundo momento de absorção de energia. Agora entra o grande porém e a grande questão de um trava-queda retrátil. O trava-queda retrátil, para fazer esse processo de travamento e o processo de absorção de energia, existem algumas variáveis que estão inclusas. Primeiro, se vocês olharem, são duas placas que estão se atritando entre si. No momento que passa um ano, pode entrar alguma sujidade entre essas placas, claramente o atrito não vai ser mais o mesmo no momento que estiver sendo feito esse travamento, e a parte mais crítica, essas placas normalmente são presas por um parafuso e uma porta. Ao longo do ano, devido a vibrações e diversos fatores, esses parafusos, essas porcas vão perdendo torque. Então, a cada 12 meses, existe a obrigatoriedade de você mandar esse trava-queda retrátil por uma autorizada ou por um fabricante, justamente para ele poder abrir esse trava-queda. Não é um processo muito simples, nem muito trivial. Normalmente existe uma certa complexidade. Esse é um dos motivos que normalmente as empresas que utilizam não podem fazer. Então, essa empresa, esse fabricante autorizado vai pegar esse trava-queda, vai abrir, vai limpar qualquer sujidade entre as placas e, no segundo momento, vai refazer aquele torque justamente para garantir que, no momento de uma queda, ele vai funcionar conforme projetado, ok? Então, isso é como funciona o trava-queda retrátil. Agora, eu vou chamar, então, o Emanuel, justamente para mostrar um trava-queda retrátil por dentro. Esse é o objetivo. É legal vocês contextualizarem a teoria, explicar a importância da inspeção, e agora vocês vão ver por dentro realmente um trava-quedas convencional, para vocês entenderem como é feita essa absorção. Eu vou passar então agora a palavra para o Emanuel, eu vou tornar ele aqui um palestrante, justamente para ele poder fazer esse compartilhamento da tela, e também, é claro, fazer qualquer adição que ele possa fazer. Então, Emanuel, estou te tornando nesse momento um apresentador. Você pode compartilhar agora conosco todo esse conhecimento e fazer essa abertura para a gente do trava-queda. Deixa eu habilitar o trava-queda do Emanuel. Pronto, Emanuel. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Vocês não vão me ver agora. Ainda não consigo retornar aqui. Pessoal, vamos lá. Vamos ver se eu apareço aí para vocês agora. Aí, 100% agora. Pessoal, agora de uma maneira um pouco mais prática, eu vou apresentar para vocês exatamente o que o Renan falou. Tá? Eu estou aqui nas minhas mãos, tá? Para que vocês possam ver. Um pouco de luz aqui, mas acho que vai dar para entender legal. Nas minhas mãos eu tenho a parte interna de um trava-quedas retrátil. Eu tirei a caixa, tá? Tirei a caixa do trava-quedas, tem aqui só a parte interna. Eu vou mostrar para vocês exatamente o que o Renan falou. O trava-quedas retrátil tem 2 estágios até que possa acontecer a retenção de queda, tá, por completo. O primeiro estágio qual que é? Aceleração do tambor. Quando eu acelero o tambor, um conjunto de travas entram em bloqueio, tá? E travam o mecanismo do trava-quedas, né? Ele bloqueia por completo. Só que se acontecer só essa fase de travamento, a carga de impacto ela seria transmitida diretamente para o corpo do trabalhador, né? Porque eu fiz agora o travamento. Então entra em ação uma segunda fase. Qual é essa segunda fase? A desaceleração, né, provocada pelo absorvedor de impacto. Então, aqui eu vou mostrar um pouco mais de perto para vocês. A trava que eu me refiro, que já está aqui bloqueando, está aqui em cima, ela tem uma redundância, então existe uma outra trava que está escondida aqui dentro, mas ela, se caso uma não funcionar, a outra entraria em ação. Tá? Então, essa é a primeira fase, o travamento. A segunda é a desaceleração. O Renan falou muito bem, né, a respeito do comportamento do equipamento, e agora eu vou mostrar para vocês mais uma camada do trava-quedas. Essa é a primeira parte, e a segunda parte, quando ele se referia, tá, ao torque aplicado, né, eu acabei aplicado no parafuso, né, para manter ali o aperto ideal para o conjunto de travas funcionar, na verdade, para o absorvedor de impacto funcionar. Tá bem aqui, ó. Então, aqui eu tenho
um parafuso, tá? Lateralmente, agora eu vou apresentar para vocês, para que vocês possam entender. Imaginem que houve a primeira fase da retenção de queda feita por um trava-quedas retrátil, que é o bloqueio por completo do trava-quedas. A segunda fase é a desaceleração provocada pelo absorvedor de impacto. Então, o cabo de um trava-quedas está enrolado nesse tambor, tá, que eu estou mostrando aqui para vocês. Só que no momento da queda ele precisa continuar girando, tá? Ele não pode travar por completo, ele continua girando para dissipar energia. Dissipar energia de que maneira? Com atrito do conjunto de componentes que eu vou apresentar para vocês agora. Tá? Então, como o Renan falou, olha só, na parte interna de um trava-quedas retrátil, existe uma lona, um metal, né, um disco aqui metálico, e esse conjunto em atrito, tá, que é a segunda fase onde o tambor continua girando, esse conjunto em atrito, ele provoca o quê? Ele provoca a desaceleração. E o que o Renan comentava imagina uma contaminação ou o torque empregado no parafuso que une essas duas partes não esteja correto por vibração, né, do dia a dia, do trabalho, na atividade do trava-quedas, né, na rotina de trabalho dele, esse torque ele perca ali a sua eficiência. Por isso ele é enviado para uma revisão anualmente, tá? A cada 12 meses. Então, aqui eu tenho uma segunda fase, olha só, mais um conjunto de lonas na parte interna, que também entraria em atrito. A questão é, esse conjunto de lonas e placas, eles não recebem nenhuma proteção o suficiente para um contaminante não entrar até aqui e fazer com que ela perca a sua efetividade, que ela não tenha mais em 100% a sua efetividade, tornando esse tipo de absorção de impacto muito suscetível. Tá? Então, você pode ter uma contaminação, você pode ter vibrações que podem tirar o torque, por isso a obrigatoriedade de, a cada 12 meses, você enviar esse material para uma revisão, tá? Essa é a tecnologia mais presente nos trava-quedas atualmente. Então, você pega 99% dos trava-quedas, você encontra esse tipo de mecanismo, tá? Para absorção de impacto, através de lonas, né? E discos metálicos, tá bom? É isso que eu tenho para apresentar para vocês, é um mecanismo simples, é atrito, que provoca a desaceleração e, consequentemente, a retenção por completa da queda, tá bom? Consequências, se não tiver o torque muito bem empregado no parafuso, esse disco, né, esse tambor, ele vai girar muito, se o torque não tiver ideal, o tambor vai girar demais, consequentemente, a distância de queda livre até a retenção é maior, né? Vai girar muito, porque não tem o torque empregado. E se o torque tiver empregado demais, ele não vai conseguir vencer esse torque aqui, né? A queda não vai ser o suficiente para vencer esse torque. E aí a carga de impacto aumenta. Então, são duas consequências. Ou o trabalhador cai muito e pode chegar no chão, se o torque não tiver o suficiente, e se ele tiver muito apertado, ele pode receber uma carga de impacto alta, por isso a necessidade das revisões a cada 2 meses. Tá bom? Vou devolver a palavra aqui ao Renan, e ele continua com as explicações. Perfeito, Emanuel. Muito obrigado. Deixa eu aqui tapar o seu áudio, perfeito. Muito obrigado por toda a explicação. Eu acho que ficou muito claro tudo que eu contextualizei. Então, eu agradeço muito essa demonstração, porque ela realmente torna mais fácil a compreensão por vocês, justamente para entender o que é esse torque que ele perde por conta da vibração e assim por diante. Entretanto, nós sabemos que é importante, vimos o porquê. Ao mesmo tempo, nós sabemos que existem muitas complexidades para fazer esse processo. Por mais que a gente veja que é necessário, que é realmente algo que a norma obriga que seja feita, a norma exige que seja feito isso a 12 meses. E agora vocês entendem o porquê a norma exige que seja feito a 12 meses. Entretanto, nós sabemos que existem transtornos logísticos, não é simples, tem empresas que possuem 50, 60, 100 trava-quedas, e justamente pegar todos os trava-quedas a cada 12 meses e mandar para um autorizado, uma fabricante, envolve muitos transtornos logísticos, não é simples. Obviamente, também existe um elevado custo. Normalmente, uma inspeção, quando você manda trava-quedas, pode chegar a gerar valores de R$1.000 e assim por diante, numa média.
Também, você pode ter o risco de uma operação parada. Por quê? O material ele vai para o fabricante motorizada, automaticamente pode ser que demore meses. Existem vários casos de relato que tem trava-quedas que demoram 2, 3, até mesmo 4 meses para retornar. E você pode ter uma operação parada que não possa funcionar por conta disso. Então, é claro, nós vimos que existe uma grande necessidade de fazer essa inspeção a cada 12 meses. Agora a gente sabe o porquê, os riscos envolvidos, mas sabemos que existem diversos desafios. E se você pudesse fazer a inspeção de forma 100% visual, uma vez que você entende esses riscos, porque primeiro, por que vocês viram que é importante e obrigatório que a empresa envie os trava-quedas para o fabricante motorizado? Porque ele vai ter que abrir o produto e fazer realmente aquela inspeção que o que é? Nada mais é que limpar a sujidade, refazer o torque e assim por diante. Por isso que precisa enviar. Como eu falei para vocês, não é um processo trivial, não é um processo simples. Uma vez que vocês pensarem, se eu pudesse fazer 100% de forma visual, não tivesse que abrir o produto para limpar a sujidade, refazer o torque, se eu não tivesse que fazer nada disso, se eu pudesse fazer uma inspeção tão simples como é, por exemplo, um Galabart, um cinto paraquedista e assim por diante. Então, o que eu queria trazer para vocês é normalmente uma alternativa e um pensamento que vocês podem ter justamente para eliminar todos esses processos. Então, quando você fazer uma inspeção de trava-queda, e se você pudesse, por exemplo, só olhar o indicador de queda, se ele está, como vocês podem ver aqui na imagem, se ele está ativado ou não. Se você pudesse verificar se as etiquetas estão legíveis ou não. Se você pudesse ver se o conector, por exemplo, está em bom estado, não tem corrosão, não tem nenhum dano. A inspeção geral na unidade, por exemplo, se o chassi não está danificado. O mecanismo de trava, que é justamente você pegar o trava-quedas, justamente ver se ele está travando. E, por fim, fazer uma inspeção geral no cabo, que é você tirar todo o cabo para ver se ele não está inteiro, se não tem dobramento, se não tem nenhum ponto de corrosão e coisas do gênero. E se você pudesse fazer tudo isso sem abrir o trava-quedas e não tivesse que enviar para o fabricante motorizada? É justamente essa proposta. Existem trava-quedas no mercado que permitem, por exemplo, como por exemplo o VTEC, que você faça a inspeção 100% de forma visual. Por que a inspeção pode ser de 100% de forma visual? Por conta de alguns fatores importantes. Mas o mais importante é por conta da forma da absorção de energia desse trava-quedas. Ele é totalmente diferente da tecnologia convencional do mercado. A forma que ele é feito, a absorção de energia não é por meio de travamento entre as placas. A forma que ele é feito é, na verdade, deixa eu explicar primeiro para vocês como é feito o processo tradicional. Como eu falei para vocês, são duas placas, existe um parafuso, uma porca, que ele vai perdendo o torque pouco a pouco. Esse tipo de sistema, existe um trava-quedas, existe um absorvedor interno dentro dele, que ele é prensado, totalmente selado, ou seja, não entra sujidade nele, então não precisa fazer limpeza, e como ele é prensado, ou seja, não é através de porca nem parafuso, automaticamente ele nunca vai perder aquele torque, e você, porque não existe um torque, ele está prensado, e automaticamente você nunca precisa abrir o trava-quedas. Então, essa possibilidade é justamente uma opção, justamente para evitar todos os transtornos que vocês normalmente têm, seja logístico, seja de custo, seja de operação parada ou qualquer outro motivo. E como é que é a inspeção, por exemplo, de um trava-queda como esse? Algumas características que vocês vão olhar. O primeiro, por exemplo, como eu falei, se ele está travando. Então, você vai puxar, se ele estiver travando exatamente como agora, é uma parte. Outro ponto que você vai ver, por exemplo, o indicador de queda, que está aqui, por exemplo, ele está rompido? Não. Então, posso continuar usando. Ele tem também um outro tipo de travamento. Na verdade, um outro tipo de ver indicação de se teve queda ou não, através do absorvedor de energia, que mostra nessa imagem. Se você tiver, por exemplo, essa setinha aqui apontando diretamente para essas partes aqui, automaticamente ele está ok, não teve nenhuma indicação de queda, o absorvedor não andou. Entretanto, se tiver, como nesse exemplo aqui, não está mais centralizado, a setinha dele não mostra para cá, automaticamente você teria uma indicação de queda. Esse vem mais uma parte. Se vocês olharem, esse trava-queda aqui, ele é transparente. Você consegue ver internamente dentro dele. Automaticamente, um dos motivos que ele é transparente é justamente para facilitar esse processo de inspeção 100% visual, ok? Então, isso é uma tecnologia totalmente nova no mercado,
E ela vem justamente para ajudar vocês nesse tipo de desafios que vocês têm no dia a dia. E se por acaso no processo de inspeção você encontrar alguma falha, por exemplo, que você tenha que fazer a manutenção do produto. Esses são todos componentes que o equipamento possui. Ele é 100% modular, ou seja, ele é inteiramente modular. São poucas peças, como você consegue ver. E uma vez que você tem a capacidade de fazer essa inspeção, você também tem a capacidade de fazer essa manutenção, ok? Então, o Emanuel agora, eu vou passar para ele. Ele vai novamente fazer uma demonstração agora de como é o VTEC e justamente o que permite que vocês tenham essa inspeção 100% visual, que é totalmente algo que pode ajudar vocês no dia a dia de vocês. Então, novamente, eu vou parar aqui o meu compartilhamento, eu vou liberar o som dele e vou travar o meu. Já estou na área. Brilhante o Renan, suas explicações sobre o trava-quedas. Pessoal, vamos lá. Eu sei que esse não é um equipamento que vocês desconhecem, pelo contrário, o trava-quedas retrátil é um equipamento muito comum entre os sistemas de proteção individual contra quedas, e o Renan começou fazendo alguns comentários a respeito de inspeção, né? E eu vou levar para vou estender mais esse comentário para mostrar para vocês ainda mais sobre o funcionamento e os mecanismos de identificar um trava-quedas depois de uma ação de retenção de queda, tá? Então, vamos lá. Aqui no conector, vocês sabem que devem fazer a checagem de todo o mecanismo de travamento do conector aqui e garantir que ele está travado. Muitos conhecem que aqui, entre as duas partes do conector, existe um indicador de queda. E esse indicador de queda, ele é facilmente acionado por fadiga também, né? Você pode fadigar por tantos acionamentos durante o teste de travamento antes do uso, teste pré-uso. Se o trabalhador fizer o teste errado, ele vai segurar aqui no conector e vai dar aquele puxão diário para fazer o travamento, né? Ele pode fadigar esse conector, bom? E aí você vai pensar que foi um evento de queda, tá? E vai começar ali uma provável investigação, etc. Mas isso pode ter sido causado por fadiga, né? Agora, um ponto importante, tá? O trava-quedas que o Renan apresentou, ele consegue claramente, o VTEC, ele consegue claramente identificar se houve uma queda ou não, tá? Se você vê o indicador de queda rompido, se você não tiver certeza, porque os trava-quedas convencionais não permite que vocês saibam se houve uma queda realmente ou se foi um rompimento do indicador por fadiga, o trava-quedas VTEC ele permite. Como? Vamos lá. O Renan mostrou muito bem para vocês, agora eu vou tentar fazer de uma maneira até mais clara, tá? Então, peço que vocês prestem atenção aqui em alguns componentes desse trava-quedas. Deixa eu puxar aqui para ficar bem visível. Deixa eu tirar um pouquinho da luz. Aqui, ó. Então, vocês estão vendo aqui uma espécie de meia-lua nesse ponto, uma meia-lua nesse ponto e uma meia-lua nesse ponto, né? Que estão alinhadas com os travamentos, com as travas, as patas que fazem o travamento aqui. Se em algum momento houver uma queda, essa meia-lua que está alinhada com as patas, tá? Aqui eu tenho 3 meia-luas, elas vão mudar de posição e sair desse alinhamento, né? Então, tem um alinhamento aqui, um alinhamento aqui, um alinhamento aqui, né? Se isso sair da posição, né, de alinhamento, é sinal que houve realmente a retenção de queda, houve uma queda no local de trabalho, né? Mesmo que você não tenha sido avisado, houve uma queda e você vai entender isso por esse dispositivo que te informa isso. Então, isso é já mais um mecanismo de facilitar a sua inspeção. Outro ponto, que esse é muito importante, deixa eu tirar aqui, tirei um disco aqui que protege. O quê? O que esse disco protege? Justamente a maior tecnologia que está embarcada nesse equipamento, tá? Então, nas minhas mãos agora, vocês estão enxergando o mesmo mecanismo de travamento e o mecanismo de absorção de impacto, né? Que está preso um ao outro. Como funciona aqui nesse caso, tá? Em uma situação de queda, a função lá é a mesma. Vou colocar aqui na palma da minha mão. Isso aqui está... O tambor está girando. Quando o tambor aumenta a velocidade, esse conjunto de travas
eles bloqueiam no trava-quedas. Só que o tambor está fixo, né? O tambor está preso nesse disco de cobre. E o tambor tem que continuar a girar para dissipar a energia, porque o absorvedor está aqui no meio, ó, aqui dentro, em uma parte completamente lacrada, que não tem como ter acesso por nenhum tipo de sujeira, não tem torque para ser aplicado, não há o risco de perder um torque ou de qualquer contaminação. O equipamento está selado, tem uma gacheta aqui, ó, que impede qualquer entrada, né, de qualquer agente que possa tirar o quê? Fazer com que esse equipamento ele não funcione corretamente. Esse equipamento ele é 100% seguro. Tá? E é justamente essa tecnologia entre essas duas partes, né, a parte de bronze e a parte aqui de inox, que está aqui no meio, o absorvedor, que nos permite entregar autonomia aos senhores a fazer a parte de inspeção e, se possível, também reparo, se for conveniente para vocês, o reparo desse produto. Tá bom? Aqui está toda a tecnologia embarcada nesse produto. Espero que vocês tenham conseguido compreender, tá? Vou só reforçar aqui mostrando o local de travamento, ó. Fiz aqui o travamento do sistema. Esse disco permaneceria girando para absorver impacto através de um elemento que está aqui dentro, completamente protegido. Ok? E agora eu vou retornar para o Renan, tá? Eu apresentei aqui toda essa parte de tecnologia. Esse é um equipamento que vale ainda... Esse é um equipamento ainda que vale reforçar. Eu acho interessante que vocês vejam, que vai retornar já para mim aqui, pessoal. Vale reforçar que é um item aqui muito interessante nesse equipamento, eu vou apontar aqui para vocês, tá? Que é um redutor de velocidade. Tá? O que esse redutor de velocidade tem por função? É muito comum que um trava-quedas retrátil, né? Vocês sabem do recolhimento retrátil que é feito por esse mecanismo aqui, né, por esse dispositivo. Às vezes o trabalhador esquece e solta a mão lá do conector e o trava-quedas recolhe de uma vez para dentro da caixa dele, podendo provocar um acidente, né, o chicoteamento do cabo e atingir alguma pessoa, ou até danificar o equipamento, né, por esse retorno descontrolado para dentro da caixa. E esse dispositivo que eu estou aqui, ó, apontando para vocês, é um desacelerador, né, um dispositivo para diminuir a velocidade desse retorno do cabo para dentro da caixa. Né? Eu vou tirar ele aqui e apontar para vocês na câmera. É um sistema muito simples, né, que está ligado ao tambor do trava-quedas e tem aqui alguns pesos na parte interna que diminui a velocidade do recolhimento, fazendo com que isso o cabo retorne para dentro da caixa de uma maneira controlada. Tá? Todos esses equipamentos que eu apresentei para vocês são itens de manutenção e reparo. Você pode substituir a caixa, substituir o desacelerador, substituir os componentes aqui, cabo e conector, assim como um absorvedor de impacto. Tá bom? Esses são os comentários a respeito desse produto que veio para justamente ajudar e facilitar a vida de vocês. Bom, acredito que agora seja de verdade. Agora acredito que o Morel está devolvendo para mim. Então eu vou voltar aqui minha função de compartilhar a tela e vou mostrar agora para vocês, então, dar continuidade em toda a finalização dessa apresentação. Mas só para finalizar, aqui vocês conseguem ver, por exemplo, os componentes que o Emanuel falou de uma forma mais detalhada. Esse aqui, por exemplo, é justamente o dampener, que é justamente aquele componente que é o redutor de velocidade. Aqui o absorvedor, aqui é a alça de transporte, aqui é a etiqueta de recertificação, aqui as etiquetas, caso perdam a legibilidade, também é importante, assim como, por exemplo, o kit do cabo, o conector e a carcaça. São todos componentes que são modulares. É justamente por isso que ele é simples de fazer a inspeção e a manutenção, ok? A MSA só tem esse produto que atenda esse requisito? Não. Ela também tem produtos, como, por exemplo, que atende a norma ATEX, que é justamente para ambientes explosivos, também são modulares, como vocês conseguem ver, são poucos componentes do equipamento inteiro, você também consegue fazer a inspeção e também consegue fazer a manutenção, assim como você consegue ver nessa imagem. Aqui o processo de absorção de energia é um pouco diferente, ele é por deformação plástica,
ou seja, no momento de uma queda, essa espiral vermelha aqui na esquerda que vocês estão vendo, ela vai começando a se deformar, o que claramente, se vocês olharem, novamente, sujidade, questão de torque, não atrapalha mais. Porque essa tecnologia também precisa ser feita de forma diferenciada, porque ela foi feita justamente para ambientes com especificação ATEX, para ambientes explosivos. Ambientes com questões que possam ter faíscas explosivas, não pode ter atrito entre placas. Então, alguns produtos, eles precisam de uma característica melhor. Então, esse produto automaticamente já vem para ajudar nessa demanda. E agora, muitas pessoas devem estar se perguntando, e como é que eu faço a revisão? Como é que eu faço os controles de todos esses produtos, de todas essas inspeções periódicas a cada 12 meses que eu estou fazendo? A MSA, ela envia um manual de instrução junto com o produto e o processo é similar ao veículo. Por isso que logo no começo, quando eu iniciei a apresentação, eu fiz aquela analogia com o veículo. Um veículo é um elemento, principalmente para quem trabalha com uma ferramenta de trabalho, como, por exemplo, caminhoneiro, é muito importante que ele faça aquelas inspeções periódicas, porque ele coloca a vida dele em risco. E, claramente, você tem um livrinho também para você anotar e saber como é que você está fazendo essas inspeções. No caso de trabalhador em altura, até por questão de auditoria, isso também é importante. Agora, acho que a pergunta que mais estão fazendo, ok, mas a nossa norma brasileira, ela exige que a inspeção seja feita por uma autorizada ou um fabricante. E como é que a gente fica em relação a isso? Sempre que uma empresa ela compra um trava-quedas MSA, ela tem a possibilidade, se ela desejar, se ela não desejar, a MSA também faz toda essa questão de inspeção e manutenção na própria service, no próprio departamento de serviço da MSA. Então, uma empresa que não queira fazer, por mais que tenha facilidade, pode enviar para a MSA que a MSA faz. Entretanto, as empresas interessadas nesse tipo de abordagem e tecnologia, a MSA fornece um treinamento de 4 horas. Nesse treinamento é ensinado tanto o processo de inspeção quanto de manutenção. Uma vez essa pessoa treinada, ela ganha um certificado, esse certificado da pessoa física que fez o treinamento, por isso é importante que uma empresa sempre envie pelo menos 3 colaboradores, justamente para garantir que ele vai ter um corpo na empresa de backup, caso algum colaborador venha deixar a equipe, e automaticamente a MSA também dá um contrato, vamos dizer assim, onde ela garante que aquela empresa, ela foi treinada, é certificada e agora é uma autorizada da MSA para fazer tanto o processo de inspeção quanto o processo de reparo, ok? Muitas vezes o que acaba ocorrendo, querendo ou não, o processo mais complicado para uma empresa é o processo de inspeção. A manutenção, se você tem, por exemplo, 100 trava-quedas numa empresa, a manutenção normalmente você vai fazer em 4, 5, 6, 8 por ano. Mas, normalmente, 5 equipamentos no máximo você vai fazer a manutenção durante um ano. Então não é uma dor de cabeça tão grande. Entretanto, a inspeção, se você tem 100 trava-quedas, são 100 trava-quedas que você vai precisar enviar para aquela autorizada ou fabricante. Então são 100 produtos que você vai ter transtorno logístico, alto custo, equipamento que pode faltar na sua operação. Essa sim é dor de cabeça. E como a inspeção é facilitada, e vocês viram que é 100% visual, você não precisa abrir o produto, o manual abrir o produto só para mostrar por dentro. Mas lembrem, a inspeção desse produto é 100% visual, você não abre ele. Uma vez que você não precisa abrir esse produto, muitas empresas, e ela vem crescendo muito esse número no mercado, elas preferem fazer a inspeção por conta própria e quando chega na manutenção, envia para a MSA. Entretanto, esse treinamento ele capacita a empresa também para fazer a manutenção, ok? Tem uma prova teórica, uma prova prática, justamente para garantir que o colaborador está treinado e que ele não vai oferecer nenhum risco à vida das pessoas, justamente para garantir que ele tenha total domínio sobre aquela atividade. E essa validade ela tem durante 3 anos. Então, durante 3 anos, aquela pessoa é válida, a partir disso ela faz uma reciclagem. E aí a gente vem para o slide de fechamento, que é justamente a teoria do iceberg. Eu acho que muitos de vocês devem já ter visto essa teoria, que é o seguinte, o que ela fala? Sempre que a gente vai comprar um produto, como, por exemplo, um veículo, ou até mesmo uma impressora, que eu estou vendo aqui na minha frente agora. Quando você vai comprar produtos como esse, normalmente você não considera algumas coisas. Se você pegar uma impressora, por exemplo, e considerar simplesmente o preço da impressora e não analisar o custo do cartucho, automaticamente pode ser que você tenha um investimento maior se você é uma pessoa que tende a imprimir muitas coisas. Então, essa teoria do iceberg, ela vê o produto como um todo. Então, quando você vê o produto como um todo, ou seja, uma vez que você compra 50 trava-quedas,
A cada 12 meses, qual o custo logístico que você vai ter? Qual que é o custo de uma operação parada que você pode vir a ter? E além de todos os transtornos que você vai ter. Se você analisar todos esses custos, até mesmo que você vai pagar também para a empresa fazer a inspeção. Se você analisar todos esses custos, muitas vezes você está pagando um preço muito mais caro se tivesse comprado um equipamento que vai te garantir muito mais segurança e, claramente, muito menos transtornos. Isso é a teoria do iceberg que eu queria compartilhar com vocês. Claramente, eu falei brincando, eu tenho certeza que vocês estão aqui justamente para poder ver a sessão do Gianfranco. Até eu estou interessado para assistir. Eu já vi algumas apresentações dele, sempre eu me surpreendo a cada uma que eu vejo. Então, eu vou novamente fazer uma pausa agora durante 3 até 5 minutos. Deixa eu ver o horário que é. Agora é 20h27. Hoje estamos um pouquinho mais cedo. Estamos tentando cumprir o horário. E quando for, então, 20h32, nós retornamos para cá com a apresentação de Gianfranco, que eu acho que